Eu saúdo a todos com a paz do Filho do Eterno, que o Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. No nome do seu Filho, o Salvador. Eu vou ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 10. As escrituras Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Contexto da palavra. O Eterno anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. O versículo, com toda a referência e contexto da palavra. O Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó, sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. Vou voltar aqui no versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó, sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir, totalmente, a todo pressa vos lançará daqui. Referência do versículo 1. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 31. Contexto da palavra: a morte dos primogênitos. Versículo 31. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai vós, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tem dito. O Senhor aqui é o Eterno. O versículo 2 do capítulo 11 de Êxodo. Fala agora aos ouvidos do povo que cada varão peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, vaso de prata e vaso de ouro. Referência do versículo 2. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 22. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hospeda, vaso de prata, vaso de ouro e vestidos, os quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, despojarei ao Egito. O versículo 3 do capítulo 11 de Êxodo. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e também o varão Moisés, e era muito grande na terra do Egito, aos olhos do servo de Faraó, e aos olhos do povo. Referência do versículo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 21. E eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não sairei vazios. Referência do versículo 3. Livro de Salmo, de número 106, verso 46.
Por isso fez com que deles tivessem misericórdia, os que levaram cativos. O versículo 4 do capítulo 11 de Êxodo. E disse mais Moisés: assim o Senhor Eterno tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Referência do versículo 4, li de Êxodo capítulo 12, versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. Esses deuses aqui não é o nosso eterno, não. É o Deus do povo lá do Egito. O versículo 5 do capítulo 11 de Êxodo. E o cordeiro ou o cabrito será sem mancha, um macho de um ano, o qual tomarei da ovelha ou das cabras. Referência do versículo 5. Li de Êxodo capítulo 12, versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, sobre todos os deuses do Egito, e farei juízo, eu sou o Senhor. O versículo 6 do capítulo 11 de Êxodo. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Referência do versículo 6, livro de Êxodo capítulo 12, versículo 30. Contexto da palavra: a morte dos primogênitos, versículo 30. E Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos, todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito. Por quê? Não havia casa em que não houvesse um morto. O versículo 7 do capítulo 11 de Êxodo. E tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que comeram. Referência do versículo 7, livro de Êxodo capítulo 8, versículo 22. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de mosca, para que saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra. O versículo 8 do capítulo 11 de Êxodo. E naquela noite comerão a carne a cada assada no fogo, com pães asmo, esse pão asmo aqui sem fermento, e com erva amarga. Erva amarga significa o sofrimento que o povo de Israel passou no Egito. Vou ler mais uma vez o versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmo, que é sem fermento, e com erva amargosa, que é o sofrimento que o povo de Israel passou no Egito, e comerão. Referência do versículo 8, livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 33.
E os jepitas apertava ao povo, apressando para lançá-lo da terra, porque dizia: todos seremos mortos. O versículo 9 do capítulo 11 de Êxodo. Não comerei dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. Certamente que aquele povo comia carne crua, porque aqui está falando não comer dela crua, né? Certamente que eles comiam crua. Referência do versículo 9. Livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 7. Contexto a palavra: as 3 festas da Páscoa e o Pentecoste dos Tabernáculos. Versículo 7. Então acozerá e comerá no lugar que escolheu o Senhor, o teu Deus eterno. Depois sairá pela manhã e irá às tuas tendas. O versículo 10 do capítulo 11 de Êxodo. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Referência do versículo 10, livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Referência do versículo 10. Livro de aos Romanos, capítulo 2, versículo 5. Contexto da palavra: a impenitência dos judeus, a justiça de Deus. Versículo 5. Mas segundo a tua dureza, o teu coração impenitente entesoura ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o Deus eterno. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 10, com toda a Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. E eu não vou fazer comentário, porque as horas estão passando rápido, não dá tempo. Mas que o Eterno, o Deus Eterno de Abraão, Isaac e Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. No nome do seu Filho, o Salvador Jesus Cristo.
O Deus que eu estou falando aqui é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que está aqui na Bíblia, João Ferreira de Almeida Corrigida, a palavra Deus. E o que está também, o nome lá é Jesus. A gente não pode mudar o que está escrito. Porque, na realidade, ninguém sabe o nome do Eterno. Eu gosto muito de observar no capítulo 3 de Êxodo, do versículo 14, que lá o Eterno diz assim: eu sou o que sou. Então ele não revelou o nome dele para ninguém. Nem para Moisés ele não revelou o nome dele. Muitos falam que o nome dele tem vários títulos de nomes. Mas eu, mais uma vez, eu falo que manda a sua fé. Se você está falando o nome de Deus, você está falando é o nome do Deus lá do trono, lá no céu, o que está sentado no trono. É o de Abraão, Isaac e Jacó. Se você está falando o nome de Yahweh, é a mesma forma. Se você está falando o nome de Jeová, é a mesma forma. Se você está falando o Altíssimo, também é a mesma forma. Se está falando Adonai, é a mesma forma, porque ele não deixou o nome de revelado aqui para ninguém. E eu fico mesmo assim, não gosto de falar muito o nome de Deus, e eu respeito muito essas pessoas que usam o nome de Deus também, mas eu não gosto de falar muito porque eles colocou, tem lugar nas escrituras que eles colocou com a letra minúscula, e o nome de Deus tem que ser com letra maiúscula. Mas eles sabem, né? Nós não podemos discutir sobre nome, não. Isso aí nós não devemos ficar julgando ninguém, de forma nenhuma. Ficar julgando as pessoas, porque um acha que o nome do Eterno é um, o outro acha que o nome do outro é um, e fica criticando os irmãos. Isso aí não é agrado do Espírito Santo, não. E o Senhor Eterno sabe quem que a pessoa está pedindo. Isso aí é a mesma forma de uma pessoa que não foi registrado, que ninguém sabe o nome dele. Então já que você não tem nome, eu vou pôr o nome de você de José, o outro fala, não, eu vou pôr o nome de João, o outro fala assim, eu vou pôr o nome de você de Manel, eu vou pôr o nome de você de Gabriel. Então isso aí, o Eterno sabe que você está invocando ele. Então ele sabe. Não precisa de nós ficar discutindo com os irmãos, ficar defendendo nome de título. Não. Eu falo Eterno porque eu costumei falar assim, que é do Eterno. Mas se você está falando Deus, você está falando o Deus que está lá no trono, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso não importa, não. Isso manda a sua invocação que você está invocando. Então, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os maus. Fica todos com a paz do Senhor Jesus. Se o Senhor Deus nos permitir e Ele quiser, estarei gravando o próximo vídeo. Fica todos com Deus eterno. Tá bom?